Mas conta pra nós o perrengue de Wicklow agora. Fala. Não, aí a Te- gente foi Acho que é um perrengue ruim Qual que é o mesmo. nome daquela floresta que a gente foi visitar? É Balinastow Woods. Ai, é muito bonito lá. Ela é bem É famosinha. a floresta que tem Que é aquelas... fechada. Ah, isso, sim. Tem uma aquelas passarela de árvores. madeira subindo no Nossa, meio da floresta. sensacional. Eu já nevando. tive lá. É muito instagramável lá, né, cara? É. Muito, muito. E é bizarro, porque isso é tudo seco, né? Aí chega uma Isso. hora que o sol entra, fica verde. Nossa, é sensacional. E o dia que a gente foi, tava nevando. Até aí, tudo Já, bem. já pensei em ir lá nevando várias vezes, inclusive que nevou recentemente lá na região Com de certeza, tava Dublin. tudo branquinho. Só Tá. que eu queria ir, só que era meio de semana, aí não deu. Aham. E aí tava nevando, tá, tudo bem. Até aí, tudo bem na floresta. Quando a gente foi sair, Tem vídeo? A Tem gente- vídeo? tem Não, um esse vídeo. vídeo eu não vi. É o vídeo na thumbnail tá chamado Pegamos Neve na Irlanda. Ah, tá. Obviamente, a gente vai trocar aquela A gente tem thumbnail, que vai ter que colocar botar o Wicklow, Wicklow pra deixar isso. mais claro ali, Mas né? deixa eu ver se for. Aí a gente saiu da floresta. Vamos até o bar. O bar, não. Corta isso. Vamos até o Lago da Guinness. Lá Guinness. Porque é da Guinness, gente. Aí eu já lembrei de Na bar. verdade, você queria ir no bar tomar uma Guinness, né? Mas era só o lago, no que não dava pra beber. E aí, vamos então. Pegamos o carro. Beleza. E tinha que descer o morro. Mas só abrindo parênteses aqui. Pode contar. Saindo da floresta, o Lago da Guinness, ele fica assim, ó, a 500, não fica nem 500 É metros. muito perto, é muito Fica perto. 200 metros. Saindo pelo lado de cima da floresta. Isso. Vocês pararam o carro do lado de cima. Criou uma Isso. entradinha mais embaixo. Exato. A entradinha de baixo cabe 1, 2, 3 carros só. Na Isso. paradinha de cima para mais. Isso, e eu deixei o carro ali em cima. Eu acho que foi inclusive nesse lugar onde é que cabia só 3 carros ali, porque a gente deixou, não tinha muito espaço. Enfim, a gente saiu do carro, embarcou no carro e eu botei no Google Maps e eu falei assim, mas o Lago da Guinness já é logo aqui A nessa gente podia seguida, ter ido a pé, né? Mas Tipo, fomos 200 de carro. metros. Mas vamos de carro. E tava nevando, né? Porque na verdade até tem um morrinho, né? Então é melhor ir de carro Já Exatamente. descida, só que a gente não pensou nisso. Subiu o Matheus. morrinho, e depois descia. começou a descer. Fala, amor. Matheus, quando eu olho pra ele, ele tava branco, assim. Ele disse, amor, Eu tava tô dirigindo. descendo o morro, ele disse assim, ó, eu tô sem o controle do carro. O volante tava assim, ó. E aí, o que ele pensou? A gente vai despencar o morro abaixo, Eu tava no aquela começo da montanha. descida do morro. E você sabe que pro lado daquele beiral, onde é que é o lago, É uma pirambeira. Uma pirambeira. Cai lá pra baixo. e aquela descidona até lá no final, chega lá no final, você vê lá de longe que tem uma curva fechada, né? sim. E Isso. o carro começou a deslizar e não obedecia, cara. Aí esse volante assim e o carro. Aí ele disse, aí eu vi no rosto dele. Eu não fiquei tão nervosa porque eu não tava Porque no ela volante. não tava É. tendo a percepção que tava Mas quando eu acontecendo. vi A o rosto sensação é dele, muito ruim, né? ele assim, Nossa. ele disse, amor, tem a sensação, eu acho que a gente vai morrer aqui. Ele pensou, porque o que ele pensou? Vai chegar lá embaixo, Pula. vai ganhar velocidade, ele vai voar lá pra baixo. Sabe que antes de ontem, a Thaís falou pra mim assim, pô, por que tu não pensou pra gente podia ter pulado do carro, se fosse o carro? Nós dois tínhamos E assim, não é mesmo? Eu não pensei nisso na hora, cara. Mas na hora você não Eu ia pensa ser em nada. igual o capitão do navio, ia morrer afogado ali no navio, né? Ah, Aí tá. Aí eu disse, não, calma, calma. Aí ele foi deslizando devagarzinho, encostando, né? E parou contra o barranco. Isso. Ah, Ficou parado tá. ali. Aí continua agora. a história. Aí eu pensei assim, lá embaixo tem tipo como se fosse uma fuga, onde é que os você caras... vai dar um cavalinho de pau lá embaixo, vai dar. Eu pensei, eu vou tentar manejar, deixar o carro lá embaixo, né? E aí com muita dificuldade, deslizando na primeira... Dando umas freadinhas de levinho pro Muito carro não. Isso, não ganhar velocidade. Consegui manobrar lá, né? Como? Eu não sei. Eu acho que eu não quero mais em Wicklow quando tiver Eu sei que é nevando. depois. vai. Eu sei que depois começou a vir 1, 2, E eu só vi os carros 3, deslizando lá de cima. deslizando e ninguém conseguia sair dali. A gente ligou pra a Garda disse que a gente não pode fazer nada, que a gente não tem veículo. A gente não tem veículo pra isso, pra esse Pra tipo de isso. clima. Porque se a Garda fosse lá ia escorregar também. Também. Não tem carro. O guincho tinha. A gente ligou pro guincho, a gente não pode ir por causa das condições do clima. O carro ficou sem como sair? Sem como sair. Porque assim, das duas A uma. roda ficou no ar, assim? Sim, eles... como assim, não é? Patinava. Patinava. Ah, tá. Porque o que aconteceu? A neve, ela compactou. E aí virou um gelo. O sol Virou começou gelo. a bater. Virou gelo. Isso. Então o carro não respondia. Não tracionava. Não tracionava. A gente deveria que voltar, só que pra voltar era subida, o carro não subia. Inclusive havia um cara tentando subir, E o ele ca- voltando de ré. E assim, cada um. Até inclusive tinha uma família de poloneses, os caras estavam dirigindo um sedã, um carro grande. Eles desceram, também começou, o carro tava assim, ele rodopiou várias vezes, parou assim, Uhum. com a traseira do carro virado pra Assim, baixo. na hora foi bem assustador mesmo, né? Cara, a gente contando aqui no estúdio, no conforto aqui. E eu pensei, eu tenho maravilhoso. 2 sanduíches na minha bolsa, como é que a gente vai passar a noite aqui? Se ninguém vai me buscar nós. A gente já tava pensando assim, tipo, igual aquele filme do avião que cai no No gelo, né? é. No gelo.
Pensei, vamos ter que dividir um sanduíche, acabou. Se ninguém quer vir ajudar, Dá. emergência não quer vir. Espera a neve derreter, depois a gente vai Aí a embora. gente começou a andar, né, amor? Andamos, Aí eu pra falei ver se assim, encontrava alguma casa. Ah, mas e não tinha perigo de algum outro carro bater no carro, não? Tava Tinha. perigoso. Então a gente pediu pra alguém ficar lá em cima pra falar pro pessoal não Não, vir. não avisar. descer. Isso. Mas sempre tem uns corajosos, O velho. último carro que Inclusive- desceu eram brasileiros até, né? É, sempre é. Ah, que nada. De gelo. Ah. O cara veio. Quando ele disse que escutou o não vem, ele disse que foi frear, já era tarde. Já era demais, tarde. Aí começou não a obedece deslizar. mais. Já era. Já Você perde era. totalmente o controle. Eu falei assim, daqui não dá pra gente... A gente tem que tentar achar uma solução. Então vamos continuar descendo essa estrada aqui, ver se achamos alguma casa, que provavelmente as pessoas aqui são acostumadas A com pé, isso. isso a pé. E foi descendo. E mesmo a pé, cara, escorregava, quase caí no chão, tava bem embaçado, né? Tava. Até que a gente encontrou Fala. um irlandês com uma caminhonete, né? Um carro maior. Porque o carro maior ia. O nosso carro era pequeno. Ah, porque o carro maior é mais pesado. Talvez ele Pesado. deve rasgar um pouco o gelo ali. Isso. Carro era, Ah. era um... Consegue tracionar melhor. Isso. Aí ele falou assim, a gente parou ele na rua, o Ab explicou a situação, ele, eu tenho uma PAC no meu carro, embarca aí. Aí a gente embarcou. Embarca aí que eu vou ajudar. Só que o cara, assim, bem do interior, cara, é difícil de entender o inglês dele. A gente embarcou. Quando ele tirou a pá parecia pá de criança. Desse tamanho a pá que ele tinha. Mas era pra quebrar o gelo e tirar o gelo da frente da roda, Sim. entendo eu. Mas 500 metros de estrada congelada, Matheus. Uma pá desse tamanho. Como é que vai, gente? E aí, como é que você fala? Não, não Aí até gostei. que ele deu uma dica, ele disse assim, ó, o segredo é ir bem no lado da mureta mesmo, do precipício ali, bem onde a neve tá fofa. É, Vai porque por quando, ali, quando dirigindo. eu embarquei no carro dele, porque ele trouxe a gente de volta, porque a gente desceu um monte, né? É onde a gente fez Ele foi só no cantinho. eu comecei a prestar atenção do jeito que ele dirigia. Ele ia totalmente, praticamente quase das duas uma. Ou em cima aqui do barranco, já quase encostando no morro, mas não no centro da estrada, onde a neve era mais fofa. E provavelmente onde é que era o canteiro, tinha grama, tinha esse tipo de coisa. É, e aí você traciona melhor. É porque Aí no eu- meio passa muito carro, amassa E- Compacta, e vira compacta e vira gelo. É. E aí eu fiquei ligado, Aí eu foi prestando dando umas atenção. 3 horas da tarde, isso era meio-dia quando aconteceu, a gente já tava 3 horas ali. Aí eu disse assim, Abi, o sol vai se pôr, é Tinha melhor a combustível gente... suficiente no carro? Tinha. Tipo, pra virar a noite acordado com o carro ligado? É, pelo menos porque tava frio, né? É porque o aquecedor do carro É. ia funcionar. Aí o disse, Abi, é melhor a gente se arriscar igual a dica dele? A gente vai. Eu vi que ele falou pra uma moça que também tava presa, uma irlandesa. Ele falou pra ela, ela tomou coragem e foi. Eu peguei o número dela antes e falei assim: ela vai ser a cobaia. Né? Se ela passar, eu ligo pra ela do outro lado. Se ela atender, é que ela não caiu no abismo. Exatamente. E ela atendeu. Não caiu. E o sinal de celular naquela região ele não é 100% Não é. também. Mas aí quando a gente falou assim: se ela conseguiu, eu também consigo. Aí embarcando, primeirinha marcha, indo devagarzinho. Só que como? Aí que tá, né? Quem ia e eu precisava ir era o lado esquerdo da pista, obviamente. Só que o lado esquerdo onde é que tinha um precipício. Então eu tinha que dirigir muito perto do beiral. Muito perto pra pegar onde é que a neve tava. Pelo menos um dos pneus pegar o Isso. lado que E ainda se tu E sentia eu que o sentia pneu que de o outro trás... dar uma Dava uma deslizada. derrapada. E a gente foi. Mas muito- descendo isso. Descendo. Assim, Matheus, O coração na mão, gente. eu acho que eu fui o que? A 10 km por hora. Foi assim, foi os 200 metros mais Mais longos. da Tá, minha isso aqui vida. vai ser um corte. Como dirigir na neve, né? E aí, Mas eu acabei de aprender que tiver nevando, nesses lugares assim, busca o cantinho, cantinho. que a neve Onde tá a neve tá fofa. fofa ainda, isso. e aí eu consegui passar com muita dificuldade. E aí teve um momento onde é que o sol já tinha batido, descongelou. A gente foi embora, graças a Deus, com o espírito leve. Só que o problema é que lá, antes de chegar na BR, que a gente tava procurando chegar na BR, que a gente tava no interior de Isso, Whitfield. isso é engraçado. Deixa eu fazer um parênteses aqui, muito parênteses. Fala. Eu tenho um outro canal que eu costumo fazer uns vídeos de informativos pra quem quer tirar carteira aqui, né? E eu mando muito. Porque quando você vai pegar a BR. Que BR, velho? As BR são as BR do Brasil. Então a gente tava saindo querendo pegar a BR. A estrada principal, gente. A rodovia. A nacional, É que aí, tipo assim, alguém tá lá assim, cara, tem BR lá, BR 101, BR 116. Mas é muito É comum verdade. do brasileiro chamar as grandes BR, rodovias é verdade, de é BR. verdade. Isso aqui é brasileiro nato. Né? Não nega, né? É. E aí eu sei que a gente foi saindo do interior até que chegou no momento que tinha uma curva assim, onde é que tinha um morro, e aí tava a mesma situação do gelo, Essa assim. curva era Mas bem você tava fechada. vigiando já Sim. Você tava com a leitura do chão filé. Filé, não, tava ok. Só que quando eu vi aquela curva fechada, eu não conseguia Tu ver não conseguia ver o outro lado da Ah, curva, tá. tão fechada que E, era. cara, era o mesmo quadro.
Coberta de o gelo. peral do lado esquerdo, montanha do lado direito, curva fechada. E eu pensei assim, não, eu parei o carro em cima da pista. E falei assim, Não vai rolar. não vou rolar. Prefiro estar aqui tracionando do que passar naquela curva ali. Já comecei a... Aí a Thaís, desce aí que eu vou. Não, ele falou, fica aqui no carro que eu vou lá. Desci do carro a pé só pra ver qual eram as condições logo após a curva. Depois da curva. Eu sei que eu descendo a curva, eu tinha um lugar onde é que... Cara, tem vídeo disso? Não. De tudo, Ah. não. Porque a gente disse, por que a gente não filmou? Ah, Mas na fiquei hora o nervoso nervoso, cara. tava... É. O nervosismo tava É tão que eles estavam alto. com risco de vida mesmo, assim, Sim. ainda Tão do carro forte. deslizar. Sim. E não assim, tipo, supondo que o carro não cai no abismo, mas se o carro cai num buraco ali, num canteiro e amassa a roda, É. cara, e vocês já tinham ligado pro socorro e ninguém E o deu socorro, moral. não. O socorro disse assim, a gente não pode porque ninguém pode socorrer a gente depois, né? É. Quem vai socorrer o socorro, Então, né? não, eu ficaria extremamente Mais ou nervoso menos também. isso. E aí eu sei que eu fiz a curva a pé, desci a pé, eu vi que tinha um bolsão e tinha um carro parado. Tinha um senhor dentro do carro, tinha 2 carros. Tinha um senhor parado, tinha uma Hilux, um Toyota, um carro novo, uma caminhonete. Ele tava sentado, Assistindo o pôr do sol, né? ele tava assistindo o pôr do sol ali. De boa, assim. E aí eu vi ele assim, eu vou falar com esse velho aqui, né? Aí eu fui aproximando ele, só que eu tava vestindo capuz, frio, coisa e tal. Eu já vi que ele se ajeitou aqui pra ligar o carro. Vai achar que vai ser assaltada, Vai né, ser irmã? assaltado. No meio do nada. Inquilou. Aqui, né? Inquilou. Aí eu falei assim, sorry, I need to talk to you e tal. Aí ele abaixou o vidro do carro, ficou me olhando à distância e tal. Eu falei assim, eu acabei de deixar meu carro aqui, minha esposa tá ali. Já fiquei preso antes, tem essa curva de gelo, eu tô inseguro de fazer a curva aqui e tal. Aí ele olhou pra mim e falou assim, como é que é o seu nome? Eu falei, pode me chamar de Abby. Ele, Abby, nice to meet you, my name is John. aí é toda aquela hospitalidade irlandesa, né? Cheguei perto do carro dele e falou assim, Abby, é o seguinte, eu sou nascido e criado nessas montanhas aqui. Um homem das montanhas. Essas condições aqui, eu estou acostumado com elas. O mais importante de tudo, Abby, preste bem atenção no que eu te falar agora. Não vem aqui nessa. Mas vai O mais importante, não vem aqui Não, quando Nicolete, neve. Cork, fica em Cork. Tô O mais brincando. importante de tudo é, fique calmo. Não entre em pânico. E eu assim, né? Não entre em pânico. Ele é assim, porque é o pânico que faz o acidente. Por quê? Porque quando no medo, a primeira coisa que você vai fazer é colocar o pé com tudo no freio, a roda vai travar, aí você vai perder o controle do carro. Então você tem que deixar muito Deixar leve, rolar, né? só o suficiente para não ganhar velocidade. E ele assim, inclusive, olha o que esse... Ele usou uma palavra assim, né? Olha o que esse... É porque você não devia, que não deve falar aqui. É, olha o que esse totoca, olha o que esse idiota tá fazendo, porque o cara passou num guasco, num pinote, no gelo, assim, subindo. Só que esse cara que passou... Só que nesse meio tempo eu tava conversando com ele, esse cara entrou e eu tinha deixado meu carro parado na curva ali em cima. Aí E eu não conseguia ver o Abby, eu não sabia onde é que ele tinha ido. Esse cara passou por mim e disse, ei, você não pode deixar o carro aí. O cara levou um susto, porque na curva fechada, quando ele viu, meu carro tava parado em cima da E pista. aí eu comecei a berrar, E esse carro caiu no abismo. não, Desviou do carro. desviou. Desviou do carro e. É, eu falei que essa parte tinha que ficar em off. Aí ele falou assim, olha o que esse totoca... Não era pra citar aquele Irish Times que saiu falando desse acidente. Era nós o casal responsável. Era. E ele falou assim, olha só o que ele tá fazendo, não, nunca faça isso e tal. Só que quando isso estava acontecendo, ele brigou com a minha esposa lá em cima e ela começou a gritar. E você chamando meu nome. escutou. Porque eu não via ele, né? E o velho olhando pra mim falou assim, cara, o mais importante... E o Abby, cara explicando com a Bem maior calmo. bem assim, ó, calma do ele veio mundo. assim, o mais importante, não entre em pânico. E eu comecei a ouvir os gritos dela. Abby, E ele assim, fica calmo. E eu assim, Eu correndo na frente do cara, o cara falando pra ficar calmo, eu saí correndo na frente dele. Desesperado. Ai. Eu sei que eu consegui manobrar o carro, coloquei ali. E ele veio seguindo a gente E ele falou assim, ó, até vamos fazer o seguinte. a BR. Até a BR. Até a BR. Caralho, longe, hein? Atravessou o oceano. Ele falou assim, vai na frente, eu vou atrás, vai de boa, fica tranquilo que vai dar Mas bom. nesse dia, assim, ó, tá tudo tão bom. Cara, mas- aconteceu tanta coisa. A gente Mas foi parar na eu casa acabei do- de aprender a dirigir na neve, cara. É. Real, assim, porque eu dirigi no barro eu já sei. É. Eu sou de uma cidade interior de Minas, lá não tem barro, não, mas eu tenho fazenda, sítio Sim. lá, assim, de parente, de amigo, e já dirigi em cidade de pode ficar terra. perigoso também, né? Da quantidade de lama, né? É, mas na neve eu nunca dirigi, não. Aqui em Corca eu já passei um pouquinho de aperto na época de dezembro agora. O carro dá até um alerta, né? Avisando que tá muito Ah, neve. E tem hora que você dá umas... Você Sim. perde tipo assim, Eu assim, ó, eu fiquei com medo. milissegundos ali. Você, opa, deixa eu diminuir aqui, porque tá Isso. dando uma... Eu acho que se tu não tiver o pneu preparado, eu fiquei com medo. É por isso que o então. NCT é tão importante aqui. Eles olham o pneu mesmo, assim, Sim. né?